Voxlit, o podcast do programa doutoral em Materialidades da Literatura. Voxlit é o podcast que dá a ouvir a voz das materialidades da literatura. Um desafio entre exploração e divulgação da nossa constelação matrilineana. Neste espaço sonoro, de destaque e de memória, procuramos reverberar as matérias com que lidamos diariamente. Procuramos que as nossas tão variadas áreas de investigação ecoem em ouvidos próximos e distantes. Voxlit nasce de uma vontade que se quer vocalizar a longo prazo. Este é, contudo, o nosso primeiro lançamento, o Podcast Zero, o podcast piloto, o podcast Voxlit. Voxlit. Vozes de Gil Vicente, uma rubrica de Nuno Meireles. As vozes de Gil Vicente. Este pequeno espaço auditivo irá falar de vozes com as palavras do nosso primeiro autor e mais consistente autor teatral, Gil Vicente, cujas peças se localizam mais ou menos entre 1502 e 1536, um autor tardo-medieval, cujas palavras ainda ecoam nos dias de hoje em muitos sentidos. No sentido mais material, ainda é representado, procuram fazer sentidos dentro das pessoas que escutam as palavras e os seus principais géneros teatrais, a moralidade, a farsa, a comédia. Nesta nossa primeira emissão, há uma voz em particular, a voz de Eunice Munhoz, que traz novo significado a palavras da moralidade, do auto, da fé. Vamos ouvir um pouco essa voz e esses novos sentidos. Pastores, eu sem a fé. Habla enuncio satané, fan y fe no sé qué se es. Fé é crer o que não vemos, pela glória que esperamos. Amar o que não compreendemos, nem vimos, nem conhecemos, para que salvos sejamos. Ora bem, Eunice Munhoz empresta estas palavras que são de doutrina, de uma personagem que é a fé, uma figura alegórica que aparece a vários pastores que entraram de repente numa igreja, por altura do Natal. Esta fé explica o seu próprio sentido, o sentido de doutrina católica, e como é que uma atriz lhe há de dar voz? Como daremos voz hoje em dia, no século XXI, meados do século XX, eventualmente, a uma alegoria espiritual religiosa? Eunice Munhoz, num programa de rádio de 1983, emprestou peso, gravidade, espessura, pausa, uma certa fatalidade a esta fé. Tudo atributos que ficam de repente agarrados às palavras vicentinas de há 500 anos. Ouçamos mais um pouco. Fé é amar a Deus só por Ele, quanto se pode amar, por ser Ele singular, não por interesse dele. E se mais quereis saber, crer na Madre Igreja Santa, e cantar o que ela canta, e querer o que ela quer. Aquela é a árvore da vida. Aquela é a cruz preciosa, para sempre esclarecida, para os perigos desta vida e nau da salvação nossa. Então, como ouvimos, não é apenas um estilo emprestado a palavras. A voz
convoca e sugere sentidos que em si próprios são chaves, são hermenêutica. Esta fé é irredutível, melancólica, inquestionável à sua maneira, cheia de fatalidade, uma certa paciência para com a explicação. E ao ouvirmos esta maneira de Eunice Munhoz dizer as palavras com o seu treino de sensibilidade, nós relemos as palavras de Gil Vicente com uma dimensão que não é imediata à leitura ou a qualquer leitura. Estas foram as vozes de Gil Vicente com uma atriz que aos 92 anos se despede dos palcos. Obrigado. Vozes de Gil Vicente, uma rubrica de Nuno Meireles. Traçar, traça. Tardar, tarda. Arqueofonia. Estudo do objeto intratável que é o sopro de ar modelado pelo corpo humano, o vento sónico carregado, ora de sentido, ora de ruído, a que chamamos voz. Terça. Pedro Serra, 2013. Trinar, trina. Trocar, troca. Tornar, torna. Turtar, troca. Hipoglote. Entre a voz e a palavra. De Tiago Schwebel. Branching cypress, wavy wood. One, two, three, four, five. 1, 2, 3, 4, 5. One álbum. Pereira Italiano. Fevereiro de 2021, de Santiago Pereira e Juan Angel Italiano. Separados e juntos num só álbum digital, cada um no seu estúdio, Montevideo e Maldonado. Um manda uma faixa, o outro manda outra. Juan Angel Italiano e Santiago Pereira, duas gerações, 1965 e 1983, do Uruguai. Laude da picheta, laude um castillo, laude volância. Pido uma A, te dou uma. Divulgadores, investigadores, investidores na bolsa poética, Italiano e Pereira baralham todas as letras enquanto as explicam. Não se cansam de as ler e tresler, filtrar, coar cada frase e secar cada letra, voltar a molhar e a cuspir em remastigação e trituração bucal de sons de boca, sons de pedra e metal, sons de internet, instrumentos caseiros fazendo de orquestra futurista, hip-hop poético manipulado, recorrência vocal em boomerang eletrónico. Um programa caseiro. Ouvindo bem, não é preciso muito para ser dada. Cada um de nós contém a brincadeira pronta na ponta da língua, um ronco dentro do nariz, um estalo de bochecha. Por outro lado, é preciso dedicação e prazer mórbido, micropoético pelo definhar da fala, mas também generosidade para ouvir e mascar, horas de voo na avioneta experimental. Crash! Basta ver a capa. Uns lábios no rabo, um pé na cabeça, vísceras no sapato e um avião no estômago. Surreal? Não, é Dada. E Dada faz 105 anos. La C tiene dos sonidos. El uno, que es gutural, idéntico al de la Q, 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 Q. Um avião na boca, uma boca que é rabo, ou melhor, que-u dental, labial, um avião nas vísceras no sapato, ou como descalçar a bota Dada, um sapatinho lustroso, cheio de tripas. Quantos membros, quanto corpo, meter as mãos pelos pés. Essa é a proposta Dada. L, R,
O al fin de sílaba, como en ca. Que é melhor do que Pereira Italiano para vos guiar? Uma nova velha unidade poética, muitas horas de voo. No entanto, ninguém garante que este voo não dê porcaria. Eis duas meias faixas do álbum Pereira Italiano. Meia de Santiago Pereira e meia de Juan Ángel Italiano. Bilas baselega corire. Biloaga bile black 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 amarillus higadoleruk leruk fegatum fegatem eru 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 eru. Recuerdo cuando apoyaba sobre su falda mi padre, glándula estomacal. Sota, sota, pasa paisano, doy, la vaca y el buey, y tirando el pucho. Sota, sota, pasa paisano, riquitucutoco, 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 sota, sota, pasa paisano, riquitucutoco. Flanco derecho, paso firme, destino, grueso, negro, gime. Flanco derecho, paso firme. Flanco derecho, paso firme, destino, grueso, negro, gime. Flanco derecho, paso firme. Flanco derecho, paso firme, destino, grueso, negro, gime. Flanco derecho, paso firme. Soy un desecho que morir. Escutaram excertos do álbum digital Pereira Italiano, lançado em fevereiro de 2021 por Santiago Pereira e Juan Ángel Italiano. Procurem por Bandcamp Pereira Italiano. Hipoglote. Entre a voz e a palavra. De Tiago Schwebel. Branching, cypress, Buenos Aires. Traçar, tar, tra, traça. Tardar, dar, tar, tarda. Auratura. Tragar, gar, tra, traga. Conceito de literatura emancipada do impresso, porque auralmente ou oralmente, sonoramente, graças ao advento do digital, capaz de arquivo, indexação e memória. Trepar, par, tre, trepa. John Cayley, 2017. Trocar, car, tro, troca. Tornar, nar, tor, torna. Turtar, tar, tro, trota. Turbar, bar, tor, torna. Comprimido de leitura. Uma rubrica com Helena Soesi. O livro do deslumbramento, de Monjaki. A Avonhé é que tinha razão. Contar. O mais importante era contar. E o teu Vítor também. Viver. O importante era viver. E rir, que era viver de novo. Era um bar pequeno, ali no Macolosso, onde sempre, aos sábados, o tio Chico ia buscar o gelo. Muitas vezes, só havia gelo.
e um bocado de conversa. O camarada atrás do balcão estava sempre muito mal disposto. Mexia-se devagar, nunca tinha comida para acompanhar as cervejas bem geladas, e lá dentro. Entrava num quartinho pequeno com cheiros muito antigos e mudava a botija. Aquela botija que dava gás à cerveja de barril. O tio Chico pedia 2 cervejas, uma para ele e uma para a tia Rosa. Uma gasosa para mim, mas já sabíamos que o camarada ia dizer que não tinha chegado gasosa. Eu ia beber um sumo tanga de pacote, ainda por cima todo aguado, e nem havia gelo para disfarçar na temperatura. E açúcar? Ainda quê? Ainda não chegou. Ele tinha uma voz muito grossa e era muito grande, mas nenhuma criança tinha medo dele. Parecia um gigante simpático e coçava sempre os bigodes devagarosamente. Depois chegava o Mogofores e a mulher. O Mogofores tinha esse nome esquisito. Eu até nunca perguntei quem lhe tinha castigado assim. E tinha uma mulher muito feia que tinha vindo de Portugal e trocava algumas letras das palavras. Na minha escola, quando contei, ninguém acreditou. Mas em vez de vaca, ela dizia baca. E ainda dizia divertido e subaco. Mas há uma palavra que ela dizia sempre. E eu tinha que fingir que estava a rir de outra coisa. A mulher do Mogofores dizia água quando queria beber água. Todos riam a disfarçar, um bocadinho, menos o Mogofores. É normal. O Mogofores não podia rir da mulher dele. E tinha uns olhos tristes e sempre escuros, aquilo que os mais velhos chamam de olheiras. Assim era o que o Mogofores devia dormir mal à noite, porque a mulher dele, além de dizer água, ressonava como se fosse uma baleia com o motor do Range Rover. Uma noite, no Mussudo, todos acordámos só para rirmos juntos daquele barulho assim tão grande. A mulher do Mogofores, mesmo assim que lhe puseram no quarto lá do fundo, conseguia ressonar do modo que a porta de madeira do tio Chico e o espelho estremeciam cada 30 segundos da respiração dela. Uma verdadeira baleia! O tio Chico é que gozava. A mesa começava a ficar animada quando no bar pequeno chegava o Sr. Osório. Traga umas cadeiras, camarada! Tal como em outras obras de Onjaki, a ação do livro do deslumbramento localiza-se em Luanda, no período em que, após os acordos de Bicesse, a guerra civil parou e houve eleições em Angola pela primeira vez. Mas em pouco tempo reacende-se a guerra civil. Como diz o narrador, aquela guerra que nunca ninguém nos apresentou ou explicou, a guerra que sempre tinha andado lá longe, sem nos ameaçar assim nas ruas da nossa cidade, no nosso mar, nas nossas praias, nas nossas famílias. É essa Luanda que nos é aqui apresentada pelos olhos de uma criança. Essa Luanda em que uma pessoa não sabe passar um dia só sem inventar uma história. E as histórias seguem-se numa estudada circularidade até a última página. Mas aqui chegados, tudo muda. Aquele mundo, vivido como uma história de encantar, tem debaixo de si um vulcão prestes a explodir. O livro do deslumbramento é certamente uma das mais belas obras de autoficção da literatura em língua portuguesa. E Onjaki, neste ano de 2020, em que passam precisamente 20 anos sobre a publicação do seu primeiro livro, dá-nos agora um dos seus melhores romances. A edição utilizada para este comprimido de leitura é a primeira edição, publicada pela editorial Caminho em 2020. Comprimido de leitura. Uma rubrica com Helena Soesi. Créditos finais. Nesta edição de Voxlit participaram Mafalda Lalanda, Nuno Meireles, Tiago Schwebel e Helena Soesi. Sons de Fernando Aguiar,
Katalin Ladik e Materialidades Parentais. Até breve. Voxlit, o podcast do programa doutoral em Materialidades da Literatura.